Raio Luca, está aqui conosco, Thiago Paulo. Fala, Alberto, tudo bem? Obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo espaço, vamos aqui conversar, bater um papo bem legal. Filho de um dos melhores prefeitos que a cidade já teve, não é fazendo média, João Paulo Tavares Papa, e hoje aqui no Palafitas, para falar tudo e não esconder nada, né? Vamos ver o que a gente consegue aqui com o Thiago Papa. Thiago, aqui no nosso podcast a gente não tem lado político, a gente não pende para nenhum lado, a gente é neutro em quase todas as áreas, menos uma. Aqui o podcast nós somos Santista. A pergunta que a gente faz para todos, qual é o time que você torce? Bom, Alberto, eu sou palmeirense. Rapaz! Eu sou palmeirense. Não tem como, mas eu tenho uma paixão, e não é média não, uma paixão muito grande pelo Santos, porque é o meu segundo time de fato. Fui mais na Vila Belmiro do que no Palestra Itália antigo, porque sou daqui, meus amigos todos são santistas, enfim, com raras exceções. Mas sou palmeirense, torço muito também pela nossa Briosa. Sim. Domingo passado tive lá para busca para subir para a Série A, mas infelizmente não conseguimos, no pênalti a gente perdeu. Adoro futebol, enfim. Mas enfim, nós estamos na mesma cidade, então nós temos que torcer juntos para Santos e para a Briosa, né? Aqui quase todo mundo é santista, mas eu tenho um neto, né? O irmão do Felipe, o João Guilherme, José Guilherme, palmeirense. Pensa, ele tem 5 anos, cara, e já é zoeira. Mas é legal, cara, é legal. A gente sempre fala um pouquinho de futebol. Tu acha justo essa final? Então, teve polêmica, né? Teve a questão do pênalti. Eu acho que quando a questão da bola rolando é uma coisa muito detalhe, é um detalhe muito pequeno. O pênalti pode ser questionado e tal, mas eu acho que o Santos está numa reestruturação muito grande, sabe? E assim, em 3 meses, o presidente Marcelo Teixeira conseguiu fazer uma reestruturação do Santos invejável. Eu acho que, de verdade, torci muito para que o Santos não caísse para a Série B do ano passado, mas eu tenho certeza que com essa reestruturação, com um mandato, né, com uma presidência correta, focando em resultado, né, em planejamento, diminuindo os custos. A folha salarial do Santos caiu. Ele teve a coragem de fazer. Foi a coragem, é muito difícil. E formou um time coeso, com um técnico bom, que arruma ali a parte defensiva. Não muito caro. Não muito caro, e eu tenho certeza que o Santos vai subir com tranquilidade. E pode até ser campeão da Série B, sem problema. Título também, né? O Palmeiras tem 2. Mas eu tenho certeza que o Santos tem que voltar para um lugar que nunca tinha se saído. Mas acontece, algumas coisas é preciso fazer a lição de casa e essa diretoria, esse presidente aí fez. Aí, meu querido, ele fez e fez com louvor. Todos os ingredientes para um time cair para a Série B ele fez. O que ele fez é um sacrilégio. Eu acho que esse cara, em qualquer lugar que ele chegar, até pós-morte, ele vai pagar essa conta, porque sabe qual é o sacrilégio? É um time como o Santos ir para a Série B. Mas tudo bem, né? Faz parte. Mas o Santos tem um caminho muito bom por esse ano, porque o time mostra que um time como o Palmeiras, que já está estruturado há um tempo, já com um projeto há mais tempo que o Santos bateu de frente, quase ganhou o Campeonato Paulista. Então, assim, não ia ser surpresa nenhuma se ganhasse, porque jogou de igual para igual com o Palmeiras. O primeiro jogo foi bem melhor, por sinal, né? E podia ter levado o Campeonato Paulista com toda certeza. Minha opinião, eu acho que o Santos, pelo menos para os pênaltis, dava para ser disputado esse. Podia perder mais nos pênaltis. Mas, enfim, olha, Thiago, só para a gente encerrar esse assunto, todo time, se tiver realmente o sentimento que o torcedor tem, ele volta maior. De uma segunda, não desmerecendo uma segunda divisão, mas ele volta bem melhor. Já qual é a sua religião? Sou católico, Roberto. Sou católico, creio muito em Deus, tenho muita fé, que eu acho que é importante para todo mundo. Sua ascendência portuguesa? Eu tenho ascendência portuguesa e italiana. Italiana, por isso o Palmeiras. Eu sou devoto da Nossa Senhora Aparecida. Eu acho que é importante a gente ter fé para a gente seguir sempre acreditando, né? As pessoas que precisam entender que a fé que move a gente dia a dia, né? Do dia a dia. Qual é a sua ocupação principal, Thiago? Eu sei que você, aí eu falei aí que você é advogado, músico, empreendedor. Qual é a sua principal? Bom, Roberto, eu sou advogado, me formei em 2008, então já tenho um tempinho aí de
cancha, né? Advogo hoje prioritariamente na área de direito imobiliário, direito civil, né? Então, a minha atuação hoje primordial é na área jurídica. Eu tenho meu escritório, né? Trabalho com isso já há alguns anos. Então, sou advogado. Muito bem, a gente vai falar um pouquinho aqui porque a Zona Noroeste, não sei se você sabe, seu amigo Manuel Constantino está me devendo aqui uma visita no Palafitas. A gente está articulando por incrível que pareça. O Constantino é meu vizinho, 4 casas aqui. Mora 4 casas daqui. Bem rapidinho. Eu já conversei com ele e ele precisa de uma articulação grande. Que, assim, por incrível que pareça, para essas coisas, ele não é muito assim desenvolto, mas ele já prometeu virar aqui. Uma das batalhas, das brigas do Manuel Constantino é o Aldêmio, a questão do Aldêmio aqui na região da Zona Noroeste, e também a questão das escrituras para as casas aqui na Zona Noroeste, que é complicado porque a maioria dos terrenos estão no espólio de José Alberto de Luca, que é o nome da rua aqui. Que é o nome da rua. José Alberto de Luca é o cara que deteve toda a posse dessa área, né, da União e tal. E há uma grande dificuldade, tem uma imobiliária aqui da região que cuida muito disso para poder as pessoas conseguirem de alguma maneira a sua escritura no seu nome, que isso valoriza o imóvel, dá segurança jurídica para as famílias, para os herdeiros, etc. E de repente eu acho que a gente poderia fazer um outro dia, uma vez, conversarmos sobre essa questão aqui para a Zona Noroeste importantíssima. Você falou que é músico, você é cara de músico, Thiago? Fala um pouquinho aí. Você sabe que a música entrou na minha vida desde cedo, sempre gostei muito de música. E na escola, em 1999, nós estávamos se avizinhando ali dos 500 anos do Brasil, nos anos 2000. E aí, a gente na escola tinha que fazer um trabalho, um projeto, para se apresentar para comemorar na comemoração do Brasil, né, dos 500 anos do Brasil. E eu me juntei com os meus grandes amigos, o Diego, o Frederico, o João Pedro, o Rafael e o Bruno, e a gente resolveu fazer uma música em homenagem aos 500 anos do Brasil. Cara, legal, é assim, para um jovem... Exatamente. Vai pensar nisso, cara. Exatamente. Pensar nisso, vamos fazer uma música. O cara nunca vai pensar em fazer uma música comemorando os 500 anos do Brasil. E a gente teve um grande apoio do primo do Diego, que é o Daniel. Ele tem uma banda até hoje chamada Via Rock, e ele nos auxiliou para a gente preparar essa música para essa apresentação. E aí quem sabia tocar o instrumento era o Diego, que tocava guitarra e cantava. E aí o Bruno tocou, naquela época, tocou uma meia-lua, a gente foi fazendo meio improvisado. E sobrou a bateria. E eu e o Frederico, o Fred, meu amigo, a gente resolveu que os dois queriam tocar bateria. Aqui na bateria, todo mundo queria tocar bateria. E aí a gente, como é que vai ficar? A gente tirou para o ímpar, para resolver quem ia tocar bateria. Eu perdi, e aí ele tocou a bateria e eu fui pro contrabaixo. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu me apaixonei pelo contrabaixo. E aí, quando a gente começou a tocar naquela apresentação, foi muito legal. A professora adorou, tiramos nota 10, isso que foi o principal. E nós começamos a tocar na escola. No sarau que a escola tinha, na festa junina, começamos a fazer apresentações e as pessoas começaram a gostar e começaram a pedir. É a tua paixão a música? Eu gosto muito de futebol, gosto muito de esporte no geral, mas futebol é a minha paixão e música também é uma coisa que me deixa, enfim. Bem legal. E aí não parou? Não paramos. Ficamos aí tocando, aí a coisa foi evoluindo, começamos a levar isso mais a sério, começamos a tocar, tivemos a banda por 15, 16 anos, ininterruptamente, tocamos em todos os bares, casas noturnas da cidade de Santos, da Baixada toda, no Guarujá, São Vicente, enfim, até fora daqui, em São Paulo, tocamos bastante, enfim, levamos até
É bem longe, assim, o nosso Ribeirão Preto, enfim, fomos para vários lugares. Consegue ainda fazer alguma coisa com família, trabalho e tal? A gente, o que aconteceu é que os nossos amigos todos tiveram filhos, trabalhando. E aí a gente não conseguiu mais se encontrar sempre para ensaiar, etc. Mas de vez em quando a gente se encontra e tira um som e é muito bom. Né, você é um empreendedor que fala para mim. Qual é a dica que você daria para as pessoas que não têm nada? Olha a característica, Thiago. Nada, mas tem talento para empreender. Que, Thiago, você está aqui na Zona Noroeste, né? Que você conhece bem. Sim. Andou muito aqui com seu pai, né? E também coordenou a campanha dele, né? Foram duas campanhas dele, e conhece a Zona Noroeste. E você sabe que é uma característica predominante aqui da Zona Noroeste, né? Tem muitas pessoas de talento aqui, Thiago, que aquele negócio, a necessidade grande faz com que ele coloque para fora seu talento. Você tem alguma dica aí? Olha, Roberto, se eu puder falar, dar alguma sugestão, né? Quem sou eu para dar uma dica, mas uma sugestão eu acho que eu posso dar. Você precisa muito, em todas as áreas, principalmente do empreendedorismo, de insistência e criatividade. Insistência e criatividade. Eu acho que você precisa batalhar, você não deve desistir na primeira vez que a sua ideia não dá certo, sabe? Que o seu negócio não deu certo, você tem que continuar a insistir até você não conseguir mais mesmo. Porque a maior quando você vê, no YouTube hoje a gente consegue acessar bastante vídeos de empresários, grandes empresários, você checa lá, foi uma ideia que eles conseguiram da noite para o dia criar o que eles criaram, ter sucesso na sua vida profissional. Foi uma série de momentos que chegaram, que eles tiveram, que eles insistiam, que eles chegaram com uma ideia boa, criando uma forma. Vou te contar uma história, Thiago. Eu acho que uma prova disso que eu sou bem cara do Noroeste, pra você entender, né? O Palafitas aqui, eu sempre falo com os meus convidados que essa arte foi eu que fiz, né? É linda. Foi eu que fiz. E como eu sempre digo, é a minha identidade. E cresci no DIC da Vila Gilda, minha casa na Palafita, até os 28 anos. E eu imaginava até uma certa idade, quando eu comecei a trabalhar cedo, comecei a trabalhar com 13 anos, eu achava que o mundo era igual a característica da Zona Noroeste. Mas aos poucos, né, foi abrindo meu entendimento e tal, tudo, eu sempre fui querendo mais, não é querendo mais, querendo e desejando muito mudar a minha realidade ora existente. Fui por etapas, etapa, até eu chegar, quando hoje eu falo assim, a gente abriu, montou um podcast, todo mundo está fazendo podcast? Não é o meu caso. Eu trabalhava lá na 7 de setembro, lá nas obras, né? A gente fala as obras, eu não sei como é que as pessoas falam lá, ali na 7 de setembro com a cena do Feijó. Quando eu entrei na prefeitura, entrei ali. Trabalhava lá e eu corria, saía de lá, pegava o ônibus, corria para chegar em casa para ver o Sem Censura com a Leda Nagli. Cara, achava muito legal. Aí ela conseguia dominar 5, às vezes 4, 5 convidados de uma vez na mesa. Sempre assuntos relevantes. E a noite de Jô Soares. Sem falar que eu sou escritor, né? Eu tenho um livro publicado, Azul da Cor do Mar. Esse livro aqui é meu, com mais 6 livros publicados, depois não publicados, mas em PDF, porque hoje está mudando muito a característica de livro impresso, né? Livro digital, né? Estou escrevendo 2 romances, produzindo, sou fotógrafo, né? E entre outras coisas. Tem talento demais, né? Sim, rapaz. Sim. Então, dentro de toda essa circunstância, assim, eu sempre vislumbrei sempre um caminho para empreender. E nós chegamos aqui, e não, como o Manuel Constantino, faço questão de continuar na Zona Noroeste, né, um lugar que eu amo, e seguindo. E muitas pessoas aqui na Zona Noroeste têm essa característica, eu ouço arriscar aí que 80% dos moradores daqui da Zona Noroeste têm essa característica.
Tiago, você é filho do ex-prefeito João Paulo Tavares Papa. Você é o quê? Filho único? Sou filho único. Tenho 37 anos, filho único. João Paulo Papa, minha mãe Denise. Pediram para fazer uma pergunta para você, Tiago. Pode falar. A pergunta é, a pessoa é um amigo meu, pediu para perguntar quando é que vai ficar branquinha as suas sobrancelhas. Olha, como eu falei, tenho 37 anos, ainda não estou me deparando com pelos brancos na sobrancelha. A semelhança é muito Mas grande. A gente tem que estar preparado para tudo que... Se a marca registrada do Papa, né? A sobrancelha. Sempre foi, né, Adalberto? É uma coisa que pegou mesmo, até a gente falou de campanha eleitoral, a primeira campanha eleitoral de 2004, a gente vai falar mais disso, mas naquela época podia fazer algum tipo de objetos para distribuição e fizeram uma sobrancelha. Aquilo foi uma febre entre as crianças, já toda criançada queria usar a sobrancelha branca, então usava aquilo, foi muito bacana, legal, né? Muito legal. Me conta aí, já teve algum perrengue, já passou por algum perrengue com seu pai durante a campanha? E não foram poucos, né? Não foram poucos. Nós tivemos, ele entrou na vida pública já há 40 anos, quando ele entrou para trabalhar no trânsito, no Demutran. Tem amigo meu que lembra dele. Mas não estava assim, por que o cara mandava multar? Depois ele voltou para a CT nos anos 2000, 99, para ser bem no ano da implementação do novo Código de Trânsito. Você imagina que foi aquela questão que foi o Código de Trânsito determinou que os radares fossem colocados, a questão do cinto de segurança mais presente. Virou persona não grata, foi bem complicado isso. Não tem como, né? Você tem que cumprir a lei, mas o cara... E aí, ele entrou na vida pública, trabalhando desde cedo, e nunca teve objetivos políticos determinados. A vida foi levando ele para esse caminho que acabou trilhando. Ele não planejou? Não planejou. Tanto que ele sempre foi uma pessoa muito mais de executivo de trabalhar. Engraçado, de repente eu vi o Papa na prefeitura, e a gente sabe que eu tenho 33 anos de prefeitura, então nessa caminhada a gente sabe que as pessoas que têm um desejo político, né, ele começa no legislativo e tal, tudo, e o Papa foi direto pro executivo, né? Ele foi em 2000 foi eleito vice-prefeito na chapa do então prefeito Beto Mansur, e em 2004 concorreu à prefeitura e a gente teve vários presentes porque a gente começou aquela campanha com 2%. 2%, né? 2%. Impressionante. E foi lá, eu fazia faculdade, eu estava no primeiro ano de Direito. Não, Thiago, tenta lembrar para mim, eu quero que você conte para o pessoal aqui do Palafitas, qual foi o fator determinante para ele sair de 2% e vencer a eleição? Olha, como a gente falou do empreendedorismo, todas as áreas têm a questão de você poder trabalhar e batalhar. É a insistência. Ele não tinha dia, não tinha noite, ele se dedicou muito. E eu acho que foi um grande X da questão, e o que ele me passa sempre, ele conhecia a cidade. Ele conhecia a cidade. Ele falava com propriedade de tudo que acontecia na cidade. Você tem que estudar e se preparar para algum objetivo. Um cargo político é muito sério. Não é uma questão, eu vou ser cargo político porque eu saio na televisão ou por qualquer tipo de coisa que eu sou da internet. Não. Você tem que ter responsabilidade. Eu particularmente gosto do Tarcísio. Eu, Adalberto, particularmente. Justamente por causa disso. Todas as vezes que eu vejo aquele homem falando, ele fala assim, nós estamos aqui porque fazemos isso, aqui, ali e tal. Ele sabe do que está falando, de onde ele está falando e de quem ele está falando. Eu acho que naquele momento, primeiro que eram outros tempos, né? Não tinha internet, em 2004, a televisão era muito presente e os debates foram fundamentais, né? Porque nos debates você vê ali, não tem produção de televisão, não tem corte, não tem nada. Pessoa na frente do outro candidato e vocês vão discutir a cidade. Enfim. Eu acho que esse foi o foi fator determinante. Foi. E até em falar em debate, foi muito engraçado, você falou dos perrengues. Um dos perrengues que eu passei, eu era estudante de primeiro ano de Direito, ou seja, era bicho, né? Isso, e o primeiro debate da eleição de 2004 foi na minha faculdade. Primeiro debate foi na tua faculdade? Eu tenho 2 sobrinhos advogados. 2 sobrinhos. Na Casa Amarela ali, que agora não existe mais, está fechada, agora
a Universidade Católica transferiu para outro campus, e foi lá. Então, primeiro na Católica, os dois. Os dois na Católica. Então são meus colegas. E aí, uma saindo aqui do Dique da Vila Ajuda todos os dias, todos os dias para lá, agora já não está mais, né? Trabalha aqui numa imobiliária da região, eu já pedi patrocínio, se tivesse me patrocinado, estava falando o nome da imobiliária aqui da região, né? Mas, né, a sobrinha trabalha com eles lá. Quem sabe no futuro a imobiliária. A imobiliária tem que chegar aqui no Palafitas, né? Vou mandar para vocês aí. Foi muito difícil, porque você imagina, você está no primeiro ano da faculdade, é tudo novo para você, e o seu pai vai participar de um debate. Sim, lá e, enfim, tinha na época até os candidatos já mais renome, tinham até uma... O pessoal sabia que tu era filho dele. Algumas pessoas, porque eu era novo na escola. Na faculdade, desculpa, eu era novo, então algumas pessoas sabiam, algumas não, algumas pessoas não. E aquilo foi muito, e ele naquele debate em especial, como foi o primeiro, ele não foi muito bem. Não foi bem. Não foi muito bem. E aí a gente ali, eu ajudando a organizar o que podia, porque eu estudava de manhã e sempre que eu saía da faculdade, eu ia para o comitê para trabalhar. E no começo da campanha dele, com os 2%, tinham 3 pessoas no comitê. Cara, e eu era uma das 3. Eu carregava a bandeira, ia para lá, distribuía, fazia tudo que podia fazer, eu fazia. Naquela campanha foi realmente incrível, marcante, foi uma virada muito grande da cidade. Ele ganhou no fim das contas por 1.771 votos, foi uma diferença muito pequena da deputada Thelma de Souza naquela época, enfim, foi muito marcante. Porque é em torno de 200 mil eleitores em Santos, né? 200 mil, se eu não me engano. Um pouquinho mais. Então, você trabalha com uns 250 mil. Oscila. Oscila. Engraçado, eu fui fazer a pesquisa nos últimos 3 pleitos, eu vi que já teve pleito com 237 mil, mas teve pleitos com 200 e... votos válidos. A média da abstenção. Tem a votos válidos. São 30%. Muda isso, é 250. Vamos lá, em média 250. Imagina, num universo de 250, vamos lá, com votos válidos, 230 mil, mil e poucos votos. 171 votos. Foi uma eleição muito dura. Perrengue, então, passou lá na faculdade. Esse foi um dos vários. Mas um dos vários que a gente passou. A cidade realmente, naquele momento, estava dividida. Sim. Né? Como você vê o cenário, aproveitando, já inserindo, como é que vê o cenário agora? Hoje, o que eu vejo que aconteceu, foi até engraçado, saindo um pouco a questão do perrengue, eu acho que o trabalho na cidade de Santos era dividida e foi ao longo do tempo. E eu acho que isso acabou acabando. Eu não vejo a cidade hoje de Santos dividida. A cidade? A cidade de Santos. O Brasil é diferente, a gente tem a questão da polarização que está muito presente, mas eu acho que a cidade, ela era dividida, foi nesse, por exemplo, 2004, estava dividida, e aí, em 2008, na reeleição, por exemplo, do meu pai, ele ganhou no primeiro turno com quase 78% dos votos. Então, ele trabalhou para a cidade toda. Que é o que tem que ser feito, sabe? Você não tem que trabalhar apenas para os seus eleitores. Você tem que trabalhar para, quando você é eleito deputado, você tem que trabalhar para todo mundo. Vereador, a mesma coisa, prefeito, nem se fala. Né? E eu vejo hoje o cenário aqui em Santos está sendo contaminado um pouco com a questão da polarização. Seria inevitável. Que seria inevitável. Porque a cidade de Santos é uma cidade de vanguarda. Em muita coisa. Culturalmente, politicamente, esportivamente. É isso mesmo. Né? É uma cidade de vanguarda. É muito difícil você controlar isso, tentar barrar com apaziguar. É muito difícil. Isso eu acho que vai ter reflexo sim nessa nossa eleição que vai ter agora. Caminhando nisso, eu quero também deixar claro o seguinte: eu acho que a polarização, essa diferença de ideias, faz parte da política. Faz parte. O que não pode é radicalização. É pré-candidato a vereador em Santos? Sou pré-candidato a vereador aqui em Santos, coloquei o meu nome do partido, né? O partido vai decidir isso lá para julho, agosto, né? Nas convenções. Qual partido? PSD. Hoje me filiei já há um tempo atrás no PSD, estou lá e tenho vontade de no PSD fazer um trabalho bem coeso para a cidade de Santos, para que a gente possa de fato transformar a cidade mais justa e uma cidade melhor para todo mundo, não só para o lado A, para o lado B, não, para todo mundo. Eu acho que é assim que tem que pensar alguém que ingressa na vida pública.
Né? Porque não adianta você foi eleito pelo voto dos seus eleitores. Sim. Mas você está numa cidade, você tem que trabalhar com a cidade toda. Você Você não pode segregar. Sim. Não pode segregar. É uma cidade como o Santos, que nós estamos numa cidade... Ou subestimar o potencial de uma região como da Zona Noroeste. Exatamente. Eu não acredito que seja correto o meu trabalho, se conseguir, se for aprovado a minha pré-candidatura aí, se mais para frente conseguir ter êxito, é trabalhar para a cidade toda. Pensar no todo. Porque a cidade é uma só, Santos é uma só. Não adianta a gente estar bem do lado da praia, mas o Noroeste está com problemas. Sim. Ou vice-versa. Não, problemas pode ter em qualquer lugar. Mas, assim, a diferença é o tipo do problema. É o tipo do problema, né? Então, assim, você tem que escolher e trabalhar com a forma correta. Eu quero aproveitar aqui e dizer que o Palafitas, embora seja da Zona Noroeste, ele é da Baixada Santista, né? E aqui a gente traz todos e a gente tem aqui voz para representar todas as regiões, né? Óbvio que a gente fala muito da Zona Noroeste pelo conhecimento que nós temos da realidade da Zona Noroeste. E está sendo legal ter você aqui, Thiago, para você trazer aí a maneira e esse link entre né, a experiência que vem, porque o nome Papa ele não começa no João Paulo, né? Ele vem mais lá atrás. E eu, particularmente, eu mudei de cargo na prefeitura no governo do seu pai. Mudei de cargo, eu era ajudante geral na prefeitura e eu fiz concurso profissional de administração. Passei. Fiquei preocupado porque na hora de entregar a documentação que dá o desempate, que é ser casado, quantidade de filhos, idade, eu confundi que não era para eu levar naquela hora e a minha pontuação caiu, eu fui lá para baixo. Só que, por incrível que pareça, eu nunca mais vi isso na vida, viu, queridos? Nenhum prefeito mais fez isso. Aquele dia eles tinham abrido mais 400 vagas para oficial de administração. Eu fiquei em 312, entrei. Mudou um pouquinho a história da minha vida e tive a oportunidade de agradecer ao prefeito João Paulo Tavares Papa. Então, contem um segredo aí de vocês dois. A gente tem que aproveitar porque sempre esses meninos estão correndo demais, né? E quando a gente pega, aí é nessa hora. Conta um segredinho aí de vocês dois aí. É segredo todo mundo. Eu acho que ele é bem tranquilo, ele adora, ele é do mar, uma coisa que acho que poucas pessoas sabem, ele veleja há muitos anos, ele foi campeão brasileiro de vela. Campeão brasileiro, João Paulo Tavares Papa, com seus 14 brasileiro de vela. Uma classe lá que ele sempre que ele estava incluído, ele foi campeão de vela no período, não me lembro o ano agora, mas ele é um cara do mar, ele adora tocar música, ele sempre tocava violão, toca violão, eu posso falar, mas ele tocava muito saxofone, instrumento, e ele doou o saxofone dele pro Clube do Choro, que também é uma maravilha da nossa cidade. Cara, esse pessoal, aliás, quero mandar um abraço para os amigos do Clube do Choro, o Luizinho, que é um batalhador, e outros, todo mundo ali do Clube do Choro, que eles batalham e fazem aquilo. Essa música tão especial, tem CD para toda a cidade. Bolsa do Café. Bolsa do Café. Sábado na Bolsa do Café. Eles fazem a apresentação no aquário, sempre, todo sábado, enfim. É um grupo incrível. Você falou dele, agora eu quero que você fale de você. Qual foi alguma coisa que você fez que deixou ele muito bravo? Esse menino! Olha, eu quero acrescentar aqui, Thiago, porque assim, eu estava agora eu sou cristão evangélico, eu estava agora no café da manhã do Conselho dos Pastores, agora de manhã, e lá tem muitos amigos, né? Os caras da minha geração, até um pouquinho antes, filhos de pastores, o filho do pastor Natalino, da Cristã Resposta, o Paulo Corrêa Júnior, filho do pastor Paulo Alves Corrêa Júnior, deputado estadual, muitos outros, e uma das coisas sempre quando eu chego assim na informalidade, filho do Papa, filho do Paulo Alves Corrêa, filho do Natalino, né? Isso traz um peso, às vezes uma responsabilidade, e é muito difícil a gente ser filho de alguém que foi uma referência para tudo quanto é lado, né? Eu acho que a gente observa com você, Thiago, que tu leva isso na boa, tem a tua identidade, e eu admiro alguns desses meus amigos, falam, cara, você tem a tua identidade. Eu já com o Paulo Júnior, né? Que eu chamo ele de Paulinho, porque eu sou mais velho, e aí a gente foi crescendo na igreja, Paulinho, às vezes eu esqueço o deputado, né, Alberto, deputado, vem aqui no Palafitas, hein? A gente já fez o convite, também outro que corre muito, né, o deputado Paulo Corrêa Júnior.
E aí tem essa coisa aqui, assim, né, de ser o filho de... Alguma coisa aí que deixou ele bravo assim, ele falou, garoto, vem cá. Olha, Alberto, ele... Você é um papa. Não, acho que não, isso não. Eu venho de família de educadores, sabe, Alberto? Então, assim, você falou da minha família muito tempo na política, o meu bisavô, João Papa Sobrinho, foi secretário de Educação de Santos, né, muitos anos atrás. A minha bisavó, Hilda Papa, que até tem uma creche aí. Então assim, isso daqui, a creche é as 3 quadras aqui de casa. E o da Papa, bem na divisa entre a Brigadeiro Faria Lima e o Caminho São José, Caminho São Sebastião. É a creche. E o da Papa, sua avó. Minha bisavó foi inspetora federal de ensino. Trabalhou muito com o ensino aqui da cidade, quando existia ainda essa função de inspetora federal. Enfim, a minha mãe professora, Denise, meu pai, João Paulo, professor também, enfim. Então eu venho de família de educadores. O que ele mais pegava no meu pé era com nota. Nota. Era nota. Aí não tinha irmão para dividir, era né? Só comigo, era só comigo, né? E eu tinha uma matéria na escola que eu vou confessar que ele era difícil para mim, que era química. Meu Deus do céu, eu sofria com química. Então meus maiores puxões de orelha foi em relação às notas da escola, principalmente em química e física, viu? Química e física, mas química era bem pior. Então, era esse o maior problema que a gente tinha aqui. Qual a sua relação com a Zona Noroeste? Então, Roberto, eu vim como... eu não moro na Zona Noroeste, mas eu tenho amigos que moram aqui. Em 2004, quando, por conta da eleição, a gente começa a conhecer a cidade. Né? E a cidade a gente vai definindo, vai conhecendo, e eu comecei a me aproximar daqui da Zona Noroeste, conhecer as pessoas daqui, conhecer a Zona Noroeste mais a fundo. Então a relação que eu tenho com a Zona Noroeste veio lá de 2004, há 20 anos atrás. Então é um lugar que eu gosto muito, que eu sempre gosto, estou aqui na casa dos amigos, visitando, tem a tia Egg, que é uma amiga que tem um trabalho maravilhoso. Minha filha trabalhou com a Egg. Vou mandar um beijo para ela também. Tem o Zé Vigílio, que tem o Vigílio aqui, 100 metros, aqui, bem aqui, ó. Pegaram essa direção aqui. Tem o time lá do Dali Coutinho também, enfim. Então tenho amigos aqui que a gente frequenta sempre que possível. E a minha relação com a Zona Oeste é essa, né? Depois que o Sambódromo veio para cá, que também eu acho importante a gente falar disso mais para frente, comecei a frequentar todos os desfiles de carnaval, enfim. Então eu sou muito ligado aqui à Zona Oeste, não moro aqui, como falei, mas eu tenho uma relação muito boa. Sim, a Zona Noroeste, eu falo para muitas pessoas, eu falo, né, moro na Zona Noroeste, eu nem discuto e tal, pessoas, assim, que às vezes algumas pessoas discriminam que moram na Zona Leste, falam só para a Zona Leste, eu falo Zona Noroeste, então cada um tem o seu orgulho, e nós temos o orgulho aqui da Zona Noroeste. Então você já me disse também que sempre acompanhava o seu pai nas campanhas, coordenou 2 campanhas. Qual era a sua idade nessa época? 34? 37. Não, quando ele começou, em 2004, que ele foi candidato a prefeito pela primeira vez, eu tinha 17 anos. Então, eu considero que a partir dos 17, por mais que a primeira eleição dele foi de vice, quando eu tinha 13 anos, né? Eu considero de 17, porque eu já estava mais preparado, eu ajudei mesmo, eu participei, andava com ele para cima e para baixo. Então eu sempre estive junto dele na campanha, no mandato, na medida do possível. Você dá uma experiência, eu já coordenei campanhas também, né? E já trabalhei bem de perto em algumas outras campanhas, por exemplo, a da Sandra Arantes, da filha do Pelé, né? Nós trabalhamos na campanha dela e trabalhamos no gabinete dela em 2002, né? Na Câmara e tal, tudo. E a gente sabe que isso dá uma experiência extraordinária, né, para você. Te amadurece. Além do amadurecimento, você começa a conhecer os problemas que se você não tivesse ali, você não teria acesso. Eu acho que isso é uma coisa importante. Você não teria acesso. Não teria acesso. Então você vê uma realidade e fala, nossa, mas precisa tomar essa atitude, existe essa questão. Você se lembra a foto dos filhos do Kennedy? Sim. Né, muita coisa pro Kennedy, cara, né? E o filho ali do lado, pequenininho, ou ele no enterro do pai, né, fazendo a continência. Enfim, são coisas que, assim, a gente não escolhe. Eu, como cristão, como pastor, né, outro dia eu estava ministrando na igreja e uma coisa me chamou a atenção.
Deus escolhe quase todas as pessoas da nossa família. Quase todas. Só tem uma pessoa que Deus não escolhe. Deus escolhe, ele escolheu quem seria seu pai, quem seria sua mãe, quem seria seu avô. Se tivesse irmão, quem seriam seus irmãos, né? Deus, seus primos, quem escolheu foi Deus. A gente só escolhe o nosso cônjuge. A gente só escolhe o nosso cônjuge, ou seja, quem nós vamos casar, né? O resto, tudo Deus escolheu. Então, Deus escolheu que você fosse o Tiago Papo, né? E passasse por essa experiência aí. Você me falou que deseja ser pré-candidato, se o partido confirmar, para você ir tentar aí a Câmara Municipal Legislativa. De profissional liberal a político, você não teve essa virada de chave? Olha, Roberto, não porque assim, é uma coisa muito engraçada. Eu sou advogado, formado desde 2008, mas as pessoas me veem na rua como advogado, claro, mas também como filho do ex-prefeito Santos. Então, eu vivi na questão política indiretamente, sempre muito presente. E é uma corrida, minha visão, Thiago, minha visão. A vida é uma corrida de revezamento. Os nossos pais continuam vivendo em nós, os nossos filhos, nós continuaremos vivendo nos nossos filhos e assim sucessivamente. Hoje aqui nessa conversa, nesse bate-papo, você já mencionou sua avó, seu avô, tal, tudo, ele continua vivendo, né? E nós... As pessoas queridas na nossa vida, importantes, eles têm que viver com a gente para sempre. Então você não teve essa virada de chave? Não, eu tô preparado? Estou preparado. Aliás, eu venho, essa questão de pré-candidatura, eu venho preparando há um bom tempo, né, Roberto? Assim, na vida profissional, eu já trabalhei na área pública, na parte jurídica, na área pública também. É uma paixão que eu tenho, e assim, é claro que tudo que eu vivi junto ao meu pai, né, ele como prefeito, como deputado, me inspirou a poder, dessa vez, ajudar e colaborar com a cidade efetivamente. Sim, eu sempre colaborei, como eu falei, junto, mas agora eu acho que chegou a hora de eu poder emprestar um pouco da minha energia e da minha dedicação para a cidade que já me deu tanto. Sim. Minha família aqui, eu casei aqui com a minha esposa Mariana, tenho meu filho João Lucas, minha família toda, enfim, a cidade me deu tudo que eu tenho e é a cidade que eu amo. Então agora, sem demagogia, de verdade, é o que eu quero fazer, contribuir e ajudar para transformar Santos ainda mais uma cidade mais justa e de melhor qualidade de vida para todos os santistas, não apenas para um grupo determinado ou outro grupo determinado. Tiago, nós vamos sofrer agora uma coisinha aqui, uma interferência que não sei se eu vou conseguir tirar na edição. Tem um meme que diz assim, é da zona noroeste, mas não conhece o Gilmar. Olha o Gilmar aí. A tapioca do Gilmar tá passando agora, né? Vamos ver se a gente consegue seguir o nosso... o nosso tapioca é boa do Gilmar? É, boa, cara. E aí tem os hits, né? Os hits, tem vários hits aí que ele faz. Então, sei lá, mora na zona noroeste e se não conhecer a tapioca do Gilmar, as duas você não mora na zona noroeste, São Vicente e essas coisas aqui. Ainda nessa linha, Thiago, qual a influência do teu pai na sua decisão? Nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. Ele, na verdade, ele sempre deixou bem aberto o que eu queria fazer da minha vida. Ele nunca forçou nenhuma situação por conta de nada. Ele nunca falou, você tem que seguir por esse caminho ou por aquele. Eu escolhi a minha universidade, a minha formação técnica por minha escolha. E essa questão da minha carreira profissional também nunca teve influência. Claro que a gente conversa, a gente é amigo, então a gente bate papo, dá dicas, né? É normal, é o que o pai faz, amigos fazem, e o que o pai faz com o filho, obviamente, orienta principalmente, mas ele nunca chegou para mim e falou, filho, você tem que seguir, ou você, muito pelo contrário. Anos atrás eu tive convite de sair candidato e tal, por conta do sobrenome, né? A gente sabe que isso dá uma alavancada e tal, e eu nunca, em nenhum momento ele falou, não, você tem que ir, vai, porque não. Ele sempre, muito pelo contrário, filho, eu acho que não, você tem que se preparar na hora certa. Então isso me deixa muito mais tranquilo, Roberto, agora de tomar essa decisão de uma pré-candidatura, porque eu me sinto mais preparado, mais maduro,
né, e podendo de fato colaborar com ideias, com soluções e me dedicando para a cidade como eu quero de verdade. Tem muitos amigos que estão me conhecendo, assim, me conhecem, muitos amigos, pessoas conhecidos, colegas de trabalho, estão me conhecendo agora pelo Palafitas Podcast, conhecendo, digo assim, a abrangência, o Russo. O Russo. Não, o Russo, não estou falando, o Russo já me conhece. O Russo, mais uns anos atrás, ele falou, rapaz, eu surpreendi, porque ele leu meu livro, né? As pessoas me leem, ele leu meu livro e falou, rapaz, você surpreendeu, tal, tudo. É uma evolução, e eu me sinto preparado hoje para estar aqui, né, interlocutando com as pessoas, tal, tudo, justamente por causa desse know-how, desse expertise que a vida vai nos dando, né, a cada dia, a cada passo. Eu sou servidor, como eu disse, já passei aí vários mandatos, desde a Thelma, Capistrano, Beto Mansur, Papa, né, Paulo Alexandre, Rogério Santos, tal, tudo. O seu pai não pensa em voltar a ser candidato na cidade? Não, nesse momento não. Ele está junto aqui comigo, me ajudando, me orientando, embasando do meu lado mesmo, para ajudar. E na hora da diplomação, lá você ouvindo, né, que Deus lá da diplomação dá aquela lagrimazinha, né? Ele está me ajudando muito, principalmente nas orientações, sabe, Roberto? Ele sempre fala para mim que a gente tem que estar preparado para os desafios. Não adianta a gente simplesmente encarar os desafios, vamos encarar por conta disso, por conta de interesses. Não, a gente tem que estar preparado. E como na campanha que você falou, o diferencial dele para 2004, na minha visão, foi o preparo dele, o conhecimento da cidade, o preparo efetivo. O seu também? O meu também. O seu também. Eu acho que a Câmara de Santos, só fazendo um parênteses aqui, se você me permite, a Câmara de Santos tem uma importância que a gente às vezes não vê. São 21 vereadores. São 21 vereadores. Renovação ali de média 5, 6 para cada mandato. Não é um caminho fácil. Não é fácil, mas a Câmara tem uma importância muito importante aí para a cidade. É lá na Câmara que se discute tudo. Se discute a questão do orçamento, se discute a questão do plano diretor da cidade, enfim, tudo que a gente vive, fora a legislação que é feita na função do vereador, é legislação. Fora isso. Que as pessoas esquecem que vereador é executivo. Não. Vereador é legislativo. A gente vê o executivo executando de fato, então a gente chama mais atenção do prefeito, do secretário, claro, natural. Mas a importância da Câmara é muito grande. Então a gente tem que ter atenção a isso, e ter responsabilidade e preparo para a gente levar a discussão na Câmara. Vamos testar um pouquinho o seu preparo agora. Vamos tentar. Zona Noroeste, né? Palafitas. Você acha que existe um abismo entre a Zona Leste, Morros e Zona Noroeste? Olha, Roberto, a questão é questão de investimentos, eu acho, sabe? Eu acho que, assim, a Zona Noroeste tem um pouco menos de 50 anos, né, de idade. Acho que 47 ano passado, eu estou 47 anos, né? Enquanto a área lá, a Zona Leste, já tem mais tempo. Ou seja, a gente já tiveram no passado do tempo mais investimentos na Zona Leste do que na Zona Oeste, muito por conta da necessidade do tempo mesmo que tem entre as duas zonas da cidade. Né? Mas eu acho que é fundamental ampliar o investimento na Zona Noroeste em todos os setores. Para que a gente, como eu falei para você, Santos é uma só. Não adianta a gente ter a Zona da Orla, a Zona do Leste toda, ok? Se a gente tem a Zona Noroeste com problemas, ou vice-versa, os morros. Eu acho que a questão do investimento é fundamental para que a gente possa evoluir com a nossa cidade. O Rogério, esses dias, eu sigo o Rogério, ele estava falando dali da escola, de uma escola técnica, né, aqui no Jardim Santa Maria, e minha opinião, há uma necessidade maior de escola técnica aqui, profissionalizante na Zona Noroeste, não só teórica, principalmente prática, a nível de Senai. Urge isso. Eu sempre incomodei deputados estaduais, amigos meus, e parece que eles dormem, né, a respeito disso, em investimentos, óbvio, em várias áreas, apesar de que a prefeitura tem investido bastante na Zona Noroeste em várias áreas. O meu genro, que veio de Bertioga e agora está morando aqui em Santos, ele disse assim: o Noroeste não parece ser uma periferia, dado ao tamanho de investimento que é feito, a infraestrutura, né, a urbanização da Zona Noroeste. Tem uma característica diferente que coloca no bolso muitas cidades aqui do litoral
paulista. Mas qual seria a maior necessidade de investimentos aqui na Zona Noroeste, na tua opinião? Olha, na minha opinião, eu acho, Roberto, que a gente tem que investir aqui. Primeiro, para extinguir de fato as enchentes aqui da Zona Noroeste. Né? As pessoas às vezes acham que a enchente aqui é só por conta das chuvas. Né? Tiago, não é só a Zona Noroeste que enche. As pessoas pensam que é só a Zona Noroeste. Quando enche, que junta chuva e água, conta da praia, vários trechos. É que aqui na Zona Oeste a gente está abaixo do nível do mar. Boa parte. Então, quando a maré sobe, não necessariamente precisa chover para você. Aqui na minha rua, na José Alberto de Luca, na minha quadra, não enche. Nem chovendo e nem com água. Nessa quadra. Mas se eu andar 3 quadras para lá, se só encher a maré, já enche. Então, eu acho que a questão em 2009, se não me engano, foi lançado até pelo governo do meu pai um projeto chamado Santos Novos Tempos. Opa! Né? Que é o que está desaguando agora. É o que está desaguando agora. É um projeto, de fato, a questão não momentânea, instantânea para resolver, é um negócio mais para frente. Isso mesmo, Thiago. Para o pessoal que entender, tem políticas que são implementadas que elas desarmam, elas acontecem muitas vezes não é no governo da pessoa que iniciou. Né? E o Santos Novos Tempos é um desses. O Santos Novos Tempos ele veio de fato para melhorar, resolver essa questão. No projeto do Santos Novos Tempos nós tínhamos lá 16 estações elevatórias, né? Porque só com as estações elevatórias. 16, foi ainda. Agora foi feito uma, assinou, agora não sei quando vai passar aqui o podcast, mas ontem o prefeito assinou a autorização de mais 2 a serem implementadas, serem construídas aqui na Zona Oeste. Ele vai conseguir começar agora e vai acabar daqui 2 anos. Então a gente tem que pensar para frente. Que não será mais o lugar dele. A gente não tem que pensar no momento. Sim. A gente tem que pensar na frente. Para as mudanças efetivas de políticas públicas, não é da noite para o dia. O nome é marcado com isso, eu acho. Exatamente. Né? O Papa tem muita coisa marcada no nome dele. Às vezes as pessoas falam, mas ele não inaugurou tal coisa. Ele inaugurou, mas os projetos de relevância na cidade começam. Né? Então eu acho que a questão das enchentes é uma questão que tem que ser resolvida, tem que ter muito investimento para resolver isso. A questão da habitação. A habitação, eu acho que a cidade tem que investir aqui para cada vez mais preparar a Zona Noroeste para ter as habitações que as pessoas necessitam. Né? Então, eu acho que isso também é um assunto muito importante. Fora a educação, como você falou do ensino técnico, porque, para mim, a única revolução aceitável no mundo é a educação. A única coisa que vai mudar de fato a vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes, né? Da sociedade no geral, é a educação. Então nós temos que, por exemplo, ampliar a rede de escolas em tempo integral para 100% da rede. Nós temos que avançar no ensino da segunda língua. Né? Hoje a segunda língua não é mais um diferencial, a segunda língua é uma base, ainda mais uma cidade como a nossa, que tem o maior porto da América Latina daqui, que trata com diversos países do mundo. Então a gente tem que investir na segunda língua e o curso técnico. Tiago, o primeiro nós estamos, eu não sei qual é o número que vai ser a sua entrevista aqui para o nosso Palafitas Podcast, mas a gente vai seguir um número de entrevistas. A primeira, a 01, a 00, foi com meus 2 netos. Porque eu quero aproveitar eles vão para Portugal e tal, e um tem 5 anos, o outro tem 8. E aí eu perguntei, lá em Portugal, vocês lá na escola têm que estudar uma outra língua. Qual a língua que você escolhe? Um falou espanhol, o outro falou francês, né, tal, tudo. Isso faz uma diferença enorme. Uma diferença enorme. Como a gente falou, não é mais diferencial, é uma base. Porque hoje, até quando a gente vai resolver coisas na internet, a gente falou de empreendedorismo, hoje o empreendedorismo na internet é maravilhoso, é gigante. O céu é o limite. Muitos termos em inglês. Eu estou confiando no Google Tradutor, mas exatamente. Às vezes você tem. E eu acho. A inteligência artificial não vai deixar isso obsoleto. Isso é na minha opinião. Não vai. O seu conhecimento, não há inteligência artificial. Concordo. E eu acho que a questão dos cursos técnicos é fundamental para a gente preparar a mão de obra, para a gente qualificar os nossos jovens para o mercado de trabalho. Não tem outra alternativa. Sou meio maluco, né? Senão a gente não estender muito esse assunto aqui, mas eu sou meio maluquinho com essas coisas. Eu tenho uma ideia de que algumas escolas, só que aí é nível estadual, porque o nível é questão de educação que compete ao município é até a 4ª série, creches, né? E até a 4ª série. Mas quando se fala a nível estadual, tal, tudo, eu acho que deveria haver algumas escolas de referência, né? Aqui
na Zona Noroeste, tem uma escola estadual que ela se destaca pela qualidade. E a maioria dos pais querem colocar os seus filhos lá. Não conseguem. Porque é a demanda. Não, é procurado. É uma escola pública. No entanto, não há vaga para todos. Né? Porque a escola é uma referência. E quando você tem uma escola que ela é referência no sentido, na questão da equipe técnica, dos professores, né, de todo o profissional envolvido, do conteúdo e tal, tudo, que poderia ser melhor remunerado, a gente sabe que não pode haver esse tipo, que senão tem a questão da isonomia e tal, essas coisas todas, mas eu acho que isso deveria ser feito para poder elevar o padrão das outras. Olha, eu quero chegar naquele nível, quero chegar naquele nível, e aí eu acho que seria um caminho legal. Aproveitando aqui, fazendo uma pergunta importantíssima aqui, né? Ao seu ver, a Zona do Noroeste é um peso ou um potencial para a cidade? Não, peso de forma alguma, é um potencial para a cidade. Aqui na Zona Noroeste, por exemplo, é onde estão instaladas a maioria das empresas da área portuária, né, que é o grande potencial econômico da nossa cidade, né? Aqui a gente vê o que a Zona Noroeste está virando cada dia mais com os investimentos em centros culturais, centros educacionais. Enfim, a gente vê a consolidação do samba, né, do carnaval ali na Fonte Schmidt. Né? Aquilo ali a gente vê os empreendimentos dos lados, do lado do São Paulo. Eu estou desde o primeiro dia de quando retornou o carnaval, e acho que foi no governo do seu pai, né, que retornou o carnaval. Cara, ficamos muitos anos sem carnaval. E aquilo ali a gente sofreu com retroescavadeira, lama para tudo quanto é lado, o carro agora foi atolando, depois foi melhorando os terrenos, as construções, aquilo lá a gente trabalha todo ano, a Zona Noroeste cuida de boa parte da estruturação do carnaval, que é a regional da Zona Noroeste. E aí você vê ali, por exemplo, não só o carnaval, que é sazonal, mas você tem o centro cultural, que é instalado ali. Sim. Trabalha com diversas crianças, enfim. Biblioteca da Zona Noroeste. Biblioteca da Zona Noroeste, e você vê aqueles prédios que subiram ali do lado da Fonte Schmidt. O que acontece? Subiu o prédio. Não, mas com moradores ali, a atividade local, a economia local cresce. Então tudo é uma combinação. Investimento do poder público para atrair investimento privado para a economia da cidade, do local girar. Né? Então isso, a Zona Noroeste tem um potencial gigante, na minha opinião, e tem que ter investimentos públicos para atrair o privado para que a gente consiga girar a economia. Então, você perguntou se é um peso? Não, de forma nenhuma, muito pelo contrário, é uma potência. Uma potência. O que poderia ser feito a curto, médio e longo prazo? Não se perca nessa pergunta. Curto, médio e longo prazo para que a Zona Noroeste de Santos se torne uma potência em renda e desenvolvimento. Eu penso muito nisso, Thiago. Renda e desenvolvimento. Muitas pessoas, quando olham para a Zona Noroeste, as pessoas da Zona Leste, né, olham assim com aquele olhar de assistencialismo, principalmente quando há os incêndios aqui nas palafitas, são vários, né? São vários, graças a Deus, né? Só tivemos um recentemente, mas, né? E vários, mas teve mais que um, tal, tudo. E as pessoas olham com um olhar assistencialista, quando na verdade o que a gente tem que fomentar é renda e desenvolvimento. Eu acho que assim, a primeira coisa que eu acho que a Zona Noroeste precisa aprimorar para a gente atrair mais investimento é a questão do transporte. Não só na Zona Noroeste, como na cidade toda, a gente precisa avançar para a questão do transporte. Nós estamos enfrentando várias dificuldades, porque as pessoas, o número de Santos, por exemplo, tem o maior número de carros per capita, acho que do país. Sim. Agora nós estamos sofrendo com as obras. Não tem como. E aí tem as obras, necessário. É um avanço para a cidade. Imagina. As pessoas só vão entender mais na frente. Exatamente. Mas você imagina o VLT na cidade toda. Nós temos que trabalhar para levar isso para tudo que é canto. E aí eu quero ser justo. O Rogério está pagando um preço político grande para uma coisa que o povo só vai entender depois. Porque uma obra desse vulto tem reflexos, tem problemas. É óbvio que tem. Né? A prefeitura deve sim minimizar os problemas, né? Ter contato com os moradores, tentar ajudar de alguma maneira para que as pessoas não sejam prejudicadas. Mas assim, sem grandes obras, a gente não tem grandes avanços. O VLT na cidade de Santos vai ser uma revolução. Já é ali num pedaço ali da Francisco Glicério, mas imagina o que vai chegar. O VLT vai trazer gente para o centro aqui. O centro está se tornando um tendão de Aquiles para a cidade. No entanto, eu acho que nós estamos num ponto crucial, Thiago.
crucial, sabe aquele ponto assim que se as autoridades da cidade, legislativa e executiva, pegar assim, ó, olha aqui, a gente não vai retroceder, para seguir mesmo à frente. Você sabe, Com a revitalização do centro, cara, não, o centro já é um magnífico. Você sabe que uma cidade magnífica. Uma das coisas, eu sou suspeito. Cara, não, em Santista, não é porque eu moro na zona oeste, Santos é magnífico. Em Santista, assim, eu posso falar mal da cidade, mas ninguém pode, né? Tem essa questão. Mas, por exemplo, uma questão estratégica que eu tenho como certo na minha cabeça é o centro histórico de Santos. Nós vivemos numa ilha, né? Não tem mais para onde crescer, e o centro, nós temos um potencial enorme, Roberto. A gente tem a questão, o VLT chegando até o centro, a área portuária, finalmente, depois de muitos anos, a autoridade portuária liberando a instalação do terminal de passageiros, dos navios ali no centro de Santos. A questão do Parque Valongo, que é um projeto que está sendo implementado agora, né? Mas que já vem em estudos há muito tempo. Então, assim, tem tudo para a gente conseguir ali no centro desenvolver a economia da cidade. Uma das coisas, por que não atrair de novo os empresários de volta para o centro? A gente tinha o Alegra Centro, você lembra? Você terminou de carreira, você lembra que tinha o Alegra Centro? Vamos trabalhar na Câmara. A Câmara é importante para fazer legislação, para trazer essas pessoas. O Alegra Santos, e na mesma época, teve o Viva os Bairros também. Os Viva os Bairros. A gente precisa trazer, incentivar os empresários a se instalarem no centro de Santos. Hoje nós temos os prédios vazios. Hoje nós temos situações difíceis. Isso diminui a mão de obra. E a Zona Noroeste, ela sempre alimentou essa mão de obra. Sempre alimentou, porque aqui é muito próximo. E agora está muito mais fácil. A gente tem que, sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que, por que não, transformar o centro de Santos num hub de tecnologia. Trazer as empresas de tecnologia para o centro de Santos, dar incentivo para que elas venham para cá. E aí o que acontece? É aquilo que eu te falei. Atraindo o investimento público, atrai o privado, o investimento privado, e alimenta a economia local. Nós temos alguns fundos, você disse, né? A Zona Noroeste também tem muitos prédios, né, de empresas de transporte, mas tem alguns prédios também parados, fechados aqui, e olha, por isso eu falo, eu sou maluco, eu gostaria de ver alguns nomes de tecnologia aqui na Zona Noroeste. Dá uma dimensão da Zona Noroeste, Thiago. A Zona Noroeste tem as seguintes comunidades ou favelas: Tetel, Pantanal, Alemoa, Mangue Seco, Caminho São Manuel, Vila dos Criadores e da Vila Gilda, essa última que eu te mencionei, com 26 mil habitantes, que é maior do que muitas cidades brasileiras, né? E não para de crescer, não para de crescer. O que você atribui a essa condição? Eu atribuo essa condição com uma falta de política que já vem ao longo dos anos habitacional. Né? Eu acho que a gente tem que investir nessa política, porque assim, a demanda aumentou e o poder público, em geral, não estou falando de um governo específico, não, é uma coisa histórica, não trabalhou para que isso, para resolver essa questão. Então nós temos que fazer o seguinte, trabalhar, como eu falei, em habitação, de fato, e para as pessoas que se consolidaram ali nas comunidades, a gente dá infraestrutura para que elas permaneçam ali e tenham qualidade de vida. E tenham qualidade de vida. Então, assim, as pessoas se habituam lá, conversam com os vizinhos, as pessoas às vezes não querem ficar lá. Sim, porque é um lugar de origem. Porque é um lugar de origem, é um lugar que elas amam, as pessoas, não é isso? Sim. Então a gente precisa fazer o quê? O poder público. Eu falo a gente, o poder público. Investir numa infraestrutura de qualidade ali. Né? Dar a opção para quem quiser se locomover, sair daqui da comunidade e ir para um outro local, fazendo uma política habitacional e também trabalhar na infraestrutura daquele local. Qual é o partido que você é filiado? Você disse é o PSD. PSD. Você é Partido Social Democrático. Partido Social Democrático. Isso. A gente fala aqui no partido, as pessoas não sabem. Esse partido é de direita, centro ou esquerda? Então, esse partido, ele tem como base a questão do diálogo. Ele trabalha muito nessa questão de não ter inimigos na política, mas você conseguir respeitar os adversários para ter discussão. E eu vejo a política dessa forma. Tá? Então, o partido se posiciona mais no centro, de fato. Não é de um lado nem de outro. Ele é uma questão de centro que eu acho que é o razoável. É o diálogo. A gente precisa ter diálogo para resolver as questões, para ter política. Você não fica todo mundo brigando e ninguém resolve nada. As pessoas precisam entender que é o seguinte, para a gente só pode resolver as questões da nossa vida com a política. E a política se faz com o quê? Com diálogo. Se a gente não tiver diálogo, a gente não tem política. E sem política, por isso é o exatamente. Se a gente não tiver uma política, a gente não consegue resolver os problemas da pessoa. Né? Você
fiel à concepção desse partido? Então, o partido, eu me filiei recentemente no PSD, e o partido ele tem como algumas bases, só para citar algumas, ele acredita sim nos projetos sociais, ele se baseia na questão que defende as ideias de projetos sociais, diálogo, sempre o diálogo, ele preza muito pelo diálogo, então assim, não é um partido radical, né? Como eu falei anteriormente, a questão do diálogo político é fundamental para a gente resolver os nossos problemas. Então, assim, eu vou trabalhar bastante no PSD para que a gente consiga construir uma cidade justa. E dentro do partido que preza pelo diálogo, é um lugar que eu me sinto à vontade para poder ajudar e colaborar. Primeira pessoa do singular, eu. Se eu disser assim, você particularmente, é de direita ou de esquerda? Eu sou de centro. Eu sou de centro porque como eu falei, eu não acredito em inimigos. Eu acredito em adversários políticos e eu acredito que a gente tem que pegar o lado bom de cada lado e fazer uma política propositiva. Tiago, vai ficar vai ficar nessa linha aqui para me responder a próxima pergunta, né? Assim, de centro, né? Quem você apoia a prefeitura de Santos? Eu já fiz uma saída pela direita. Não, reitero. O nosso partido, o PSD, é o partido mais centro, que a gente realmente preza o diálogo, a gente preza a conversa e a gente preza o entendimento entre todas as partes, enfim. Eu acho que é a razoabilidade que eu acho que é a potência da política, é você conseguir conversar e chegar a um objetivo, enfim, a uma resposta. Não vai citar nomes. Em relação à candidatura, o nosso partido fechou a questão, vai apoiar a reeleição do prefeito Rogério Santos. E eu também. Seu pai foi prefeito, né, prefeito municipal, e sabia muito bem da importância dos servidores municipais. Como você acha que deve ser a relação de um legislativo com os servidores? Então, Roberto, eu acho que o legislativo tem que correr junto com os servidores e batalhar para valorizar os servidores. Aí sim que eu me comprometo se candidato for. Eu sou pré-candidato, mas eu tenho a ideia de realmente batalhar junto aos servidores públicos, porque eu tenho, primeiro, que eu vivi a minha vida, eu sou rodeado de servidores públicos. A minha mãe foi servidora pública, se aposentou há pouco tempo. Meu pai é servidor público, eu tive minha avó Norma, querida avó Norma, foi professora da rede pública municipal durante muitos anos. Enfim, eu tenho famílias de servidores, além de educadores e servidores. Então eu sei o quão importante é o papel do servidor público no desenvolvimento da cidade. Então nós temos que valorizar, e não só valorizar a questão salarial, mas temos que valorizar em todas as questões. A capacitação. A questão de incentivo, de você poder fazer tudo para o servidor estar mais preparado para trabalhar, né, para exercer a sua função e motivado. Né? Eu vejo, por exemplo, meu pai, você citou ele, é muito importante falar que ele, enquanto prefeito, ele criou um plano de carreira. Que não existia, que está vigente até. Eu sei que isso faz uma diferença. Faz uma diferença. Eu vou te falar meu ângulo, né? Você está comentando um negócio aqui, eu vou falar meu ângulo de visão. Claro. Meu ângulo de visão. Na medida que, porque o tempo passa muito rápido para nós servidores. Muito rápido. Você entra, eu entrei com 21 anos, eu era um garotinho e agora estou um garotão, né? 54 anos. Essa batida aqui é que o Rogério Santos e a prefeitura está construindo uma policlínica do DIC da Vila Gilda e um novo centro cultural. E é bem aqui do lado. Não tem como, né, em algumas pancadinhas aí a gente ouvir o barulho. E isso faz uma diferença, porque isso acrescenta à medida que os anos vão passando e tal, tudo acrescenta bem um pouco mais de estrutura no nosso salário. E os servidores, Adalberto, o governo não é do prefeito. Não é do secretário, não é. O governo bom, meu pai sempre me dizia isso, é bom até, isso não sai da minha cabeça. Um governo bom, para ser bom, ele precisa ter servidores motivados e preparados. Se você não tiver servidores motivados e preparados, o governo não tem. Claro que pode ter outras alternativas, mas é difícil o governo engrenar. Porque não é o prefeito, ninguém faz nada sozinho. Você precisa do grupo de servidores, você precisa de todo mundo trabalhando em conjunto num fim, num objetivo. Né? Então, assim, os servidores são fundamentais para o andamento da nossa cidade e têm que ser valorizados como tal. Tudo se decide na Câmara, na maioria das coisas dos servidores. Não há nada, absolutamente nada
que haja mudança para a vida do servidor que não se decida na Câmara. Né? Então, o Thiago tem ciência disso. O executivo, o prefeito, ele manda, por exemplo, um reajuste salarial. O prefeito manda para a Câmara. Se a Câmara falar, nós não aprovamos, o executivo não pode dar aquele reajuste lá, né? Entre outras coisas que o legislativo trabalha, que é o trabalho do legislativo, que acaba afetando o servidor público de Santos, que contraria o mito que muitas pessoas têm de que o servidor e tal, porque o servidor público é amoleço. Não é, é um trabalho de muita responsabilidade. Eu particularmente tenho muito orgulho. Conheço muitos amigos meus que têm muito orgulho do trabalho que faz com muita competência. Tem um detalhe, Thiago, que quando o prefeito ele realmente tem a simpatia do servidor, o projeto que aquele partido que é representado pelo prefeito apresenta para a cidade, o servidor abraça. E aí onde ele acontece? Não tem como acontecer um projeto de nenhum prefeito se o servidor não entender ou não houver uma boa relação daquele prefeito com a categoria de servidores. Partindo aqui para o encerramento desse papo tão legal com o Thiago, papo aqui, pré-candidato a vereador por Santos, eu vi, o Thiago, que você tinha uma amizade legal com o Bruno Covas. Na verdade o Bruno eu convivi, e tem uma curiosidade, infelizmente a gente veio perder uma grande referência política. Uma liderança, ele né? tinha tudo para mais daqui a uns anos ser até presidente do Brasil, porque era um cara preparado, era uma pessoa totalmente, para frente do seu tempo. Estava guardando uma pergunta para você juntar com isso, sobre, toda vez que eu olho para o político, tem 1 bilhão de políticos, mas estadista, meu amigo, estadista, pouquíssimos. Exatamente. Eu quero aqui deixar registrado para a história, né? Desejo, Thiago, que você seja afetado por esse sentimento de não será fácil caminhada, né? Porque toda mudança que você, não é mudança de rumo, é seguir o rumo, mas que te agrega muita responsabilidade. Eu sei que vai ter muita coisa legal, mas tem muito peso, muita adversidade, muita oposição também, mas que você possa ser afetado por esse desejo de ser estadista. Eu acho que o Bruno seria. Seria, e ele teve uma carreira brilhante. Meu pai conviveu muito com ele, porque eles foram deputados federais no mesmo período. Então eles criaram uma amizade muito grande, a gente se encontrava, volta e meia, gostava muito dele, gosto muito dele, do filho Tomás também, que recentemente lançou o livro do Bruno e até fez uma dedicatória para mim. Um abraço para você, Tomás. Mas eu acho que o Bruno foi uma grande perda para a política nacional. Ele era um rapaz jovem, dedicado, nasceu para isso, Parece que nasceu para isso, né? E ele era um estadista. Como a gente falou um pouco antes, um estadista não tem que pensar de uma forma imediata. O estadista tem que pensar para frente. É assim que eu vejo a política. Conseguir ter um bom diálogo. Às vezes dá raiva da oposição, mas a gente tem que saber dialogar. Você tem que sair, por exemplo, eu tive situações que convivi muito com meu pai. Meu pai tinha oposição muito ferrenha na Câmara, né? E que depois, que não era fácil. E sabe o que aconteceu depois? Ele tem o respeito de todos que tinham os enfrentamentos políticos, porque eram adversários, não eram inimigos, e respeitam ele até hoje. Eu acho muito difícil com política ter a honestidade de não alimentar a utopia. Porque todo mundo, quando chega num político, fala, vamos fazer isso, eu quero isso, tal, tudo, mas aí o político fala, não, e é utopia. Utopia. Eu acho que o bom caminho para um estadista é, assim, não alimentar a utopia. Ser conciso, né? Eu sei que é muito difícil, não depende só dele, né? Mas seguir. Eu acho que, assim, pra gente, a política hoje, como a gente falou, essa coisa da rede social é muito boa, mas também em outros fatos é tudo imediato. Porque você precisa dar o retorno para as pessoas de forma imediata. E, na verdade, nem sempre assim é a melhor maneira. Você tem que pensar para frente, você tem que pensar no futuro, como a gente falou do Santos Novos Tempos. O Santos Novos Tempos é um projeto talvez de 2010, 11, e tem frutos que estão acontecendo agora. E vão ter frutos que vão continuar tendo mais para frente. Então, assim, isso é você pensar como estadista. Né? É isso você pensar para frente, não pensar na política daquela, eu vou fazer aquilo ali para inaugurar ou para fazer alguma coisa imediata.
Isso também faz parte. Contribuição dos irmãos Andradas, né? O Santista não conhece, muito Santista não conhece. Assim, e muita coisa fica como um legado e hoje a gente passa e é uma estruturação, umas coisas e tal, tudo que se reflete, a gente não sabe. Santos chegou a ser o quê? É Santos agora? Por causa de muitos e muitos homens que realmente tinha esta característica. Eu te perguntei porque o Mário, né? Mário Covas, muitas pessoas não sabem, você não vai saber agora. Mário Covas trabalhou na prefeitura de Santos, né? Eu não sei, acho que ele foi diretor de obras. Porque o pai de um amigo meu foi motorista dele. Foi motorista dele. Então ele acordava cedo assim como o Justo também, né? O Justo é uma grande referência também política da cidade. O Justo, ele acordava cedão, cara. Aí ele chegava nas obras antes do peão chegar, cara. Antes do peão chegar, ele já tinha... As reuniões, meu pai me contava, que meu pai era da equipe do Oswaldo Justo. E tinha as reuniões da madrugada. Da madrugada, ele convocava todos os secretários, o pessoal da equipe, para na madrugada fazer reunião. Na madrugada fazer reunião e tal, tudo. Ou seja, as pessoas pensam assim, para as coisas, o que nós somos hoje, dependeu muito de muita gente boa no passado. O Thiago é o novo, né? É uma sequência. Como eu disse nessa conversa aqui, nós, Thiago, a nossa geração, é uma corrida de revezamento, né? De revezamento onde a gente pega o bastão lá do que está aí e segue, mas desejo que siga com grande propriedade, qualidade, que consiga olhar. Fiz questão de trazer, Thiago, aqui na Zona Noroeste, para clarear bem aqui, né? Óbvio que já existe uma grande empatia, experiência, conhecimento da Zona Noroeste, mas nos seus primeiros passos, lembrar do Palafitas, lembrar da Zona Noroeste, lembrar do Rádio Clube, da Vila Gilda, do Adalberto aqui, e não esquecer, quando a gente passar assim, horas, Thiago, né? Aí isso pautar bem aí a sua carreira, que desejamos que seja de sucesso, como também é de sucesso a sua família, né? O seu trabalho como advogado, né? Sua vida musical, que eu não conheço, né? Diz, né? Pode acessar lá no Spotify, quem quiser, tem lá, Banda Reativa, minha banda, tem umas músicas lá, se quiser ouvir lá. Banda Reativa. E o Mário, né? O Mário Covas, ele e onde é que foi falar também o Mário Covas? O Mário Covas é um político de referência que a gente tem que ter, sempre trabalhou com muita seriedade. Essa é a questão, viu? Seriedade. A gente, às vezes, faz muito, as pessoas fazem algum oba-oba em algumas questões. Não precisa ser pesado para você ser sério. Você pode ser sério e tratar as coisas com seriedade e dar risada, e ser um cara leve, um cara não sabe, mas a seriedade é fundamental. O Mário Covas foi um exemplo, foi um governador brilhante para o estado de São Paulo, foi um deputado, enfim. Ele fala, viu, Adalberto, que ele só não ganhou 2 eleições na vida dele. Você já viu isso? Não. Uma para presidente da República. Sim. E outra para prefeito de Santos. Porque em 1961 ele concorreu à prefeitura de Santos e perdeu. E ele falou que as 2 últimas, únicas eleições que ele não ganhou foi de presidente da República e de prefeito de Santos. Prefeito de Santos, incrível, né, cara? Um cara do tamanho do Mário Covas, né? As pessoas podem não gostar de política, mas a política está em tudo e em todos. Exatamente. Em todos os lugares, né? Thiago Papa, muito obrigado, muito bom esse papo aqui contigo, né? Espero que você volte mais. Tudo dando certo. Nós temos aqui um quadro que ainda não tem ninguém, ninguém passou, porque só poderá ser feito depois das eleições, depois que for composta os 21 vereadores da Câmara de Santos. Farei o convite a todos eles para fazermos aqui seria a Sabatina Palafita. Sabatina Palafita para dizer, olha, queremos saber para que você veio, né? Envolvendo a Zona Noroeste, espero que já faça o convite, tudo dando certo. Estarei aqui. Thiago Papa no... Né? Pode firmar, põe o X aí no meu nome, passando isso, se tudo der certo, estarei aqui com o maior prazer. Sabatina Palafita. Thiago, prazer, obrigado. muito obrigado. A casa aqui está sempre aberta para você. Obrigado, Alberto. Eu quero agradecer o espaço, agradecer a tua audiência, agradecer o Palafitas Podcast e dizer para você que eu estou sempre à disposição aqui do Palafitas para quando precisar. E precisar, só chamar que a gente está aqui junto com você. Obrigado pelo espaço novamente. Fico com Deus. Logo, acho que a sobrancelha vai ficar. Traz o teu pai aqui. Vou trazer. Na próxima vez que a gente marcar, eu vou trazer ele. Será um prazer. Grande abraço. Um abraço.